recebe esses queridos que vieram lá de Brasília, mas conhece muito bem aqui Osasco. A gente vai falar de cultura, né? Vai ter lançamento hoje do livreto de poesias Cânticos do Covil, lá na Casa Viva, né? A gente está aqui com o Daniel Pedro, dramaturgo, né? Ele que também é ator, produtor, enfim, da cultura a gente sempre faz tudo, né? Que nem jornalista. Jornalista parece bombril, tem que fazer um pouquinho de tudo. E também a gente está aqui com a Girlene Pascoal, ela que é atriz e produtora também cultural. Já quero dar bom dia aqui para vocês, né, para a gente já começar o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Daniel, obrigado, bom dia por você estar aqui com a gente. Bom dia, obrigado pela recepção. Girlene, bom dia. Bom dia, meu querido, um prazer estar aqui com você também. Tá certo. Olha, inclusive, a gente também tá aqui, né, com um querido que tem um nome muito forte aqui, inclusive, em Osasco, né? Você pode até puxar aqui se você quiser, você pode falar aqui com a gente também, pode puxar aqui o microfone, olha, esse que está aqui atrás de você. Então pode pegar aqui o da Girlene, né? Tenho certeza que você já é uma figura conhecida aqui em Osasco, né? Já teve um trabalho bastante reconhecido. Eu moro em Osasco há mais de 50 anos. Eu fiz o inverso do Daniel, eu vim de Brasília para Osasco. Olha aí. Morei em Brasília há 8 anos e eu cheguei aqui em Osasco dia 1º de maio de 69. E nunca mais quis sair daqui. Estou aqui desde então e trabalhando, sou jornalista, trabalhei em todas as mídias locais aqui, né? Você também já foi secretário de Cultura? Não, eu fui secretário de Meio Ambiente. De Meio Ambiente. 12 anos. Conhece bem essa região? Fui secretário de imprensa do Rossi no primeiro governo dele. Que legal, que legal. Eu participei de todo o processo na época, né, da campanha do Rossi, quando ele, jovem ainda, se elegeu prefeito. E na área cultural, fiz muita coisa na cidade, né? Tem um histórico muito grande. E agora, em 2017, montamos o espaço Casa Viva, que é um centro de cultura e de educação ambiental, que é o nosso forte agora, trabalhar na área de educação ambiental. Que legal, que legal. Carlos, muito obrigado, né, por você estar aqui com a gente e estar acompanhado desses dois queridos. Ele que veio visitar os amigos, né, já deu para ver ali muita gente. Se assustou com a grandiosidade que está Osasco. Demais, quase irreconhecível. Né? Que legal. Olha, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo. Eu só vou fazer um giro aqui nesse momento para você que está acompanhando a gente aqui na 79,9 FM. Alguns destaques do Estadão, né, edição desta sexta-feira. Bolsonaro está a um passo de ficar inelegível e Moraes vota hoje, viu? Dos 7 ministros da corte, 4 votaram e o placar está em 3-1 contra o ex-presidente. Lula elogia Fidel e Chaves e diz se orgulhar do rótulo de comunista. Um outro destaque desta sexta-feira, governo muda sistema de metas de inflação com anuência do Banco Central. Eu também aproveito para fazer um giro aqui pela Folha de São Paulo, desde 1921, jornal a serviço do Brasil. Governo muda sistema e define meta contínua de 3% para a inflação. Com alteração inédita em 24 anos, a regra vai considerar, a partir de 2025, 12 meses corridos em vez de o ano calendário. Tem uma foto aqui em destaque que mostra, né, aí, a polícia que prendeu mais de 250 pessoas em terceira noite de protestos na França. A gente aproveita então para fazer um giro internacional. Após a morte de um jovem, um homem atira uma pedra, e aqui a foto mostra bem isso, durante um ato em Nanterre, nos arredores de Paris, onde um adolescente de origem argelina de 17 anos foi morto a tiros depois de supostamente desobedecer a uma blitz. Uma outra foto aqui em destaque também mostra, né, um grafite, né, uma foto da Thalita Pes, vida online do brasileiro. Datafolha também aponta que a maioria lê notícias e vê debate político pior na arena virtual. São alguns destaques, se você tiver acesso à folha impressa, fica à vontade. Esses são os assuntos mais comentados desta sexta-feira. Daniel, queria que você comentasse aqui com a gente, né, como é que surgiu aí esse trabalho, como é que você chegou aí nessa vida cultural? Olha, eu me iniciei aqui quando eu participei, o Rubens Piatari, né, diretor de teatro. Nessa época eu tinha acho que 17 anos. E eu era de uma timidez excessiva, né? Aí um rapaz, um amigo meu, falou o seguinte: olha,
tem um curso de teatro aí na prefeitura, no salão da prefeitura, que você não vai lá. Assim você pode namorar, paquerar, ver se fica melhor, né? Perder essa timidez, né? Isso. E aí eu fui lá, né? Tinha mais de 30 alunos, essa coisa toda. E eu ali... e eu me lembro que o Rubem Pinhatari, né, que era o diretor, e quando eu cheguei, eu fui o primeiro, né, a ser convocado para subir ao palco. Aí ele falou, Daniel, sobe ao palco e interpreta uma galinha choca. Você acha que eu subi? Mas sabia fazer a galinha choca? Pior, não tinha nem... Fiquei totalmente fora de controle, né? E aí, aquela tremedeira toda, né? Aí ele começou a brincar, né? E aí foi quando eu comecei a aprender, né, os princípios da arte dramática e adorei, sabe? Adorei. Aí vi que ali realmente eu resolvia meu problema e uma coisa que eu gostava muito. Aí me apaixonei pela arte dramática, aí foi que me iniciei, sabe, em música, poesia, essa coisa que ainda não havia em mim, né? Então o meu início foi justamente isso. Na verdade, aí. ou seja, você foi despertado. Isso, né? despertado. Aí, de repente, olha, eu comecei a interpretar, inclusive participei do primeiro espetáculo que o Rubem fez, que era o Cristo Negro nas ruas de Osasco, né? Então, participei como ator, né, desse curso, e daí para cima não parei mais. Aí fui fazendo o curso, outras oficinas e tal. De repente, me senti escrevendo. O primeiro texto que eu escrevi foi o Mutirão, e formei um grupo com os amigos, né, o Grupo Espelho. E de repente nós começamos a fazer um trabalho junto com o Teatro Expressão. O Teatro Expressão era mais centralizado, e nós, como essa época eu morava no Novo Osasco, achava que devia fazer um trabalho descentralizado. E aí começamos a fazer um trabalho nas periferias. Aí nós fazíamos em salões de igreja, sociedade de amigos de bairro. Por exemplo, a estreia do Mutirão foi na Associação dos Amigos de Santo Antônio, não me esqueço disso, foi a estreia ali. Depois houve a Vila dos Artistas, né? Vila dos Artistas, e lá houve assim, vários espetáculos. Aí eu fui escrevendo peças, né? Legal. E aí foi quando eu contatei com o Carlos. O Carlos, claro, ele já tinha uma tradição, né, aqui em Osasco. Aí o Carlos resolveu ser meu produtor. Isso o Carlos já tinha saído lá de Brasília? Não, o Carlos já estava aqui. O Carlos é muito antes de mim. Ele iniciou o Teatro Barracão aqui. Nessa época eu ainda não tinha contato. Eu fui conhecer o Carlos através, quando eu fiz o teatro com o Rubem, essa coisa toda, aí que eu me inteirei no movimento cultural. Aí o Carlos, acompanhando a nossa passagem, o Mutirão realmente foi um espetáculo interessante, né, que chamava atenção, e o Carlos também se interessou por essa coisa de descentralizar o teatro, levar o teatro às periferias, essa coisa toda. Aí o Carlos fez uma produção, claro, que ele, com a capacidade que ele tem, né, que a minha é mais artística mesmo do que estratégica, né? E aí ele começou a produzir o espetáculo e fizemos vários espetáculos. Inclusive um dos maiores aí que o Carlos produziu, que eu chamo meu clássico, né, que ele já fez umas 2 montagens aqui, 3 em Brasília, 2 em Salvador, que é O Diabo Feminista, uma comédia muito interessante, né? E aí o Carlos produziu tudo isso aí pra gente. Legal. E aí foi um momento assim de ascensão nossa, um momento muito, muito rico. Que legal. Girlene, como é que chegou essa coisa da cultura, né, para você? Sempre quis desde pequeno? Foi algo que também foi despertado? Então, eu também sempre quis desde pequena, né? E aí, de repente, me veio um anúncio também, né, que estava tendo uma oficina de teatro, que foi eu conheci Daniel Pedro, né? Que na verdade Daniel Pedro foi o meu grande mestre, né? Que eu iniciei o teatro com ele, né? Ele me despertou essa veia artística, né? E estou até hoje aí nessa lida aí, né? Mas veio dessa coisa de fazer uma oficina de teatro, e aí eu fui entrando pelos meios, aí parte cênica, teatro de atriz, eu também trabalho com teatro de bonecos em Brasília. E aí foi, né? E entrei em rodas de mulheres também, dando oficina de teatro, e aí estou até hoje aí sapateando. A gente sabe que construir uma carreira nessa vida cultural é um pouco difícil, né? Você consegue ter essa noção
se mudou de lá para cá, se está melhor para vocês, se discute, se tem políticas públicas, se fomenta cada vez mais nas cidades essa questão da cultura e se falta mesmo investimento por parte dos governos. Como é que você avalia isso? Olha, em Brasília tem um programa muito interessante. Tem o FAC, é o Fundo de Apoio à Cultura, né? Então, todos os grupos se submetem à concorrência, colocam projetos de teatro, de oficina, de música, né? E tem uma verba específica. Então, eu creio que em Brasília nós somos até privilegiados, né? Porque existe esse trabalho. Você vê a Argilene com as caixeiras e fazem projetos culturais assim amplos. É o maior fomento, né, cultural que tem, né, a nível cultural, é o FAC lá em Brasília, né? Talvez pelo fato de estarmos ali mais perto dos políticos, será que a gente consegue ali cobrar mais de uma certa forma? Pode ser também, mas isso aqui não muda muito não. Se a gente ficar esperto lá também, é o único fomento que tem, né? E todo ano, geralmente entra o governo, sai o governo, a gente tenta manter. Porque já quiseram acabar, de uma certa maneira, querem desviar o dinheiro do FAC para alguma outra instituição que não seja cultural, entendeu? Então a gente tem essa briga lá também de sempre manter. Mas é um dos maiores fomentos que tem cultural lá, é isso. Eu participo de alguns grupos lá, as Caixeiras, que é o meu grupo, né? As Caixeiras de Teatro de Bonecas, que a gente faz teatro de lambe-lambe, as formas animadas, né? E também tem a Tribo das Artes, qual o Daniel Pedro faz também, esse Articum, são todos os grupos que eu participo, que a gente tenta também entrar nesse pegar, né, essa verba também, que eu acho que é uma das verbas melhores também que tem, e que também fomentar mais cultura lá também, né? A gente briga por isso, que é a única maneira que tem. Ou então, aí vai correndo atrás de projetos, e é muito difícil você ficar correndo atrás de projetos sem ter pelo menos, não ficar só esperando que o governo venha, né? Mas eu acho que é obrigação do governo fazer isso também. Mas a gente busca outros métodos, patrocínio, tal. Eu acho que cada vez mais com incentivo você consegue popularizar a cultura, você consegue chegar mais perto das comunidades, né? E proporcionar isso às pessoas. Acho que esse é o grande barato ali, você proporcionar esporte, lazer, cultura a quem não tem. A gente já andou passando por um sufoco, né? Do governo anterior, foi sufocante para a gente, né? Inclusive até o FAC também, a verba diminuiu, era uma confusão que só, mas agora a gente está voltando de novo, estamos tentando se estabilizar de novo, né? Você falou de Brasília, e quando a gente está lá em Brasília, vocês sabem muito bem disso, Brasília tem uma peculiaridade muito grande, que é essa coisa da cultura, né? Você vê ali, realmente, você sente ali que ali é um caldeirão cultural. Sim. É um mix de cultura, diferente ali talvez de outras cidades, que tem ali uma certa cultura, uma certa identidade, mas Brasília é um mix cultural. Exatamente. São Paulo, Rio, Nordeste, tem Samambaia, por exemplo, que a gente estava até falando, né, antes de iniciar o programa, lá tem um polo assim das quadrilhas juninas, do pessoal, os bonequeiros também, muito bonequeiro ali naquela área do Gama. O concurso nacional de quadrilhas vai ser em Brasília. Lá tá o que imagina, né? Imagina se você vai colocar aqui que a gente acha ali que o concurso de quadrilhas vai ser no Nordeste, por exemplo. Mas acontece em Brasília. Vai lá nessa época. Também dos nordestinos, obviamente, né? A gente sabe que Brasília foi construída pelos nordestinos. Celândia é o maior polo de nordestino, né? Inclusive tem a casa do cantador lá, né? A Casa do Ceará, né, que faz shows assim, médicos lá no nordestino, vende tudo. Mas lá é um grande polo, então Brasília é um grande mix, um cenário de todos. Se você não conhece Brasília, vá conhecer Brasília, você vai adorar. O clima também, eu gosto do clima, eu adoro Brasília, eu sou suspeito para falar, porque eu já trabalhei, já morei, então eu sou suspeito para falar. Como que você chegou nesse projeto aqui? Como é que foi para você? Sim, porque essa coisa de ser dramaturgo, né, eu tenho mais de 18 peças escritas, né? Umas 15 montadas. Isso que é importante o dramaturgo ver, né? Se você para você entender o teu trabalho, dramaturgia tem que estar ao palco. E aí, mas como eu tinha vários grupos, e consegui montar os meus espetáculos. Aí fui virando de ator, diretor, né? E dramaturgo. Mas eu sou fascinado, sempre fui fascinado pela poesia. Interessante porque, e por que pela poesia? Eu aprendi a gostar da poesia com os cordéis, que meu pai era semi-analfabeto, né? E ele ia à feira aos domingos, todo dia ele trazia 2, 3, aqueles cordéis antigos, né? E para eu ler para ele.
né? E ele adorava, ele exigia que eu lesse para ele, né? E aí eu fui o alfabetizando, né? E adorava aquele ritmo, né? Então o ritmo me levou a isso. Você tinha que dar vida ali para ele, ali naquele cordel, naquele momento. Isso, exatamente. Aí eu comecei a perceber, aí depois com a minha inserção no teatro, que eu poderia trabalhar o ritmo. Então hoje, por exemplo, eu escrevi mais de, eu acho que 200 poesias. Mas o que sobrou disso, olha, é isso aqui. Sabe, é aquela coisa, não sei se foi o Drummond que disse, olha, a arte é rasgar e rasgar e rasgar, até você... Não, porque a gente pensa, aí era muito prolífico, essa coisa muito misturada com prosa. E hoje eu estou muito voltado ao ritmo, à síntese. Inclusive agora eu estou estudando e voltando aqui, já tem umas inserções de haikais, né? Esses poemas japoneses, né? Que são num terceto de 17 versos, você tem que sintetizar as emoções, as reflexões. Então eu acho isso lindo. Você pega um poema assim, você... Né? Por exemplo, tem esse que eu fiz, que é uma homenagem póstuma a uma amiga, né? Mas ó, é simples, ó. Sucumbiu o teu corpo, a tua voz submergiu, saudade emergiu. Aí você sintetiza essa emoção da saudade de uma pessoa que se foi, assim, sem ser prolífico. Né? Que legal. Então, eu gosto dessa aqui, é homenagem realmente até ao meu pai, né? E essa leveza que eu gosto da poesia. Né? A poesia, para mim, é quanto mais sucinta, ao contrário da prosa. Justamente. Né? Não, a prosa é prolixa e tem que ser nessa coisa. O que você mais gosta? Você gosta mais de escrever, de atuar, olha, poesia? Dá para colocar aí na balança? Olha, na realidade, o meu eixo maior é o ator. Porque o ator que me dá condições para ficar descobrindo coisas. Por exemplo, eu sou um leitor ávido. E eu só leio em voz alta em casa, me tranco. Eu sou do mesmo jeito, só consigo ler de voz alta. Sozinho. Não, sozinho, né? Exatamente. E só leio em voz alta, mas aí já é o ator falando. E eu fico pensando na dificuldade que a gente tem, né, para você dar o time exato para aquela palavra, sabe? Você pegar eu gosto muito das poesias que eu chamo exógenas dos outros, né? Interpretar. Inclusive tem o Nicolas Baer, que é um poeta lá de Brasília, ele é um clássico de lá, e eu fiz um espetáculo com ele, só sobre poesia dele. Ele é bem candango mesmo, vem daquele movimento marginal, né? E aí eu fiz um espetáculo lá em Brasília com ele, o Nicolas Baer engoliu Braxília, né? Então é só sobre poesia. Legal. Interpretando as poesias dele. Então eu gosto da minha arte de interpretar também. Né? Também, para mim, ele é o fluxo, é o caminho. Né? Olha, eu tenho certeza que o Osasco está muito feliz com a chegada de vocês. Espero que já tenham comido lá o dogão do calçadão. Já provou o dogão? Eu tô doida para comer esse dogão. Você não comeu? É a primeira vez que você veio aqui? Não, já é a segunda vez que eu vim. Exato. Em Osasco é a segunda vez já. Olha, depois que eu saí de Osasco, eu tô morando na Zona Norte, mas depois que eu saí de Osasco, eu não consegui ainda provar, né? Eu tô com saudade, inclusive, e recomendo, inclusive, para vocês comerem um dogão. Ontem eu passei lá, eu vi, que eu falei, olha, como tem dogão. Não tem lá em Brasília igual. E tem um cheiro sedutor, quadrado, né? Também, você escolhe. É um purezinho ali, purê de batata, é uma delícia. Eu sou suspeito pra falar porque eu adoro. O Evandro também, né, Evandro? O Evandro adora o dogão de Osasco. Eu queria que você fizesse um convite para todo mundo participar desse lançamento, que é hoje. Eu tô achando que ainda tem mais dias, mas acabou junho, né? E acabou numa sexta, que bom. Foi. Exato. Queria que você fizesse um convite, então. Então eu queria convidar os ouvintes da difusora para que estejam conosco no lançamento do meu livreto Cânticos do Covil, no qual eu interpreto as poesias desse livro, e auxiliado pela Girlene Pascoal, que é uma atriz também que veio de Brasília, né, minha companheira, e na qual ela faz uma outra inserção. Então a gente quer fazer uma tertúlia poética. Então, claro que o condão é o Cânticos do Covil, mas a Girlene ela faz performance mesmo teatrais, para não ficar só uma récita.
né? Então ela vem mais com a parte cênica, e a minha não deixa de ser cênica, que eu estou interpretando, mas ela já tem com outros paradigmas. E vai ser um encontro com os amigos, né, com as pessoas que gostam da cultura. Então todos estão convidados a partir de hoje, a partir das 20 horas, na Casa Viva, na Maria Campos, né, Maria Campos? Campos, Maria Campos 252. Estamos abertos lá, entrada franca, tá? E quem for lá, ó, todos os participantes terão um brinde, o meu livreto de Cânticos do Covil. Que legal. Olha, estou sabendo aqui que a Jaqueline Pimenta, do coletivo Casa Arteira, né, será responsável pelos comes e bebes, então vai ter salgado, doce vegano, cerveja artesanal e sucos. Precinho camarada, né, Carlos? Pode colocar aqui o Carlos para falar, para reforçar esse convite? Exatamente. Tem muita gente que, como a nossa atividade vai durar umas 2 horas, então o pessoal que gosta ou tem vontade na hora de saborear alguma coisa, a Jaqueline, que mantém uma atividade junto conosco lá na Maria Campos, ela sempre produz essas comidinhas. Então, ofereceu, a gente vai estar aberto o espaço para as pessoas consumirem, né, a preços baratos. E vai ser muito gostoso. A nossa casa fica ali no comecinho da Maria Campos. Logo no primeiro quarteirão, quem desce o viaduto que vem da Zona Norte, né, que entra na Maria Campos, o início da Maria Campos, tem na esquina uma loja de uma doceria. Nesse horário à noite, o estacionamento pode ser utilizado lá da doceria. Ótimo. E tem ruas ali laterais para deixar o carro, então é fácil de chegar. Que bom, a gente fica muito feliz. Antes da gente encerrar, queria mais uma poesia aí, alguma coisa que tem aí na ponta da língua pra gente. Tá bem. Deixa eu ver aqui, qual que eu lembro aqui rapidinho. Tá. Esse aqui é o Cântico da Dançarina. Quando ela surge, pomba gira, a trama urde, vira o palco um vulcão. Quando ela salta, o fôlego falta, flutua feito avião. Quando ela olha, o mal melhora, mete medo no vilão. Quando ela dança, o cabo da boa esperança meu singrar alcança. Cântico da Bailarina, Daniel Pedro. Que legal, parabéns. Direne, eu quero te agradecer também. Obrigado, prazer estar aqui. Volte sempre. Tem alguma rede social que encontra vocês, algum projeto? Fica à vontade, vocês podem divulgar aqui o que vocês quiserem. Eu tenho as caixeiras, CIA Teatro de Bonecas, que podem me encontrar também, né? CIA Caixeiras? Como é as que caixeiras, as caixeiras, CIA Teatro de Bonecas. Ah, legal. O que é no Facebook? É no Instagram, Facebook? É Instagram. Instagram? Isso. Ah, que legal. Olha, eu desejo muito sucesso para vocês. Sempre que tiver alguma novidade, Carlos pode trazer o pessoal da cultura aqui com a gente, os amigos, os microfones da Difusora sempre estarão abertos. E voltem sempre, viu? Obrigado pela recepção. Demora 30 anos para voltar. Não. Um abraço, viu? Olha, a gente